O vazio eclesiástico. Muito prazer, meu nome é Cauã Fontes e hoje nós conversaremos sobre um dos livros mais poderosos da Bíblia, Eclesiastes, escrito pelo rei Salomão, filho de Davi. Antes de começarmos, eu quero conversar com você sobre duas obras, mas antes já quero pedir para você deixar o like nesse vídeo, compartilhar e ao final do vídeo comentar o que você achou do nosso vídeo. Vamos lá! Primeiro eu quero conversar com você sobre a minha obra Onde a Cruz Me Encontra. É um podcast com 5 faixas em que você pode escutar tanto aqui no YouTube quanto no Spotify, tá bom? É gratuito, tá o link na descrição e eu recomendo muito porque de fato são 5 mensagens que nos levam para este lugar, onde a cruz me encontra. E quero conversar com você sobre o livro do meu pastor Israel Rocha, o livro Vivendo Processos. É um livro muito bom, tá sendo muito bem falado, porque se fosse coisa ruim eu não estaria falando, todas as pessoas que estão lendo estão falando bem. E de fato, muitas vezes a gente procura viver com um Deus de milagre, um Deus de reviravolta, mas muitas vezes Deus, ele é um Deus de processo. Não estou falando que Deus não é um Deus de milagre, mas quando Deus não nos entrega um milagre, ele nos entrega um processo. Então, Vivendo Processos nos ensina a viver o agir invisível de forma visível, porque nem tudo na vida é milagre, mas tudo é processo. Eu vou deixar o link para você comprar aqui na descrição também. Então não perca tempo. Pastor Israel Rocha, meu pastor na Igreja Metodista em São Roque, acabou de lançar, tem o quê? Ele lançou dia 13, hoje é dia 28, tem 15 dias que ele lançou esse livro. Tá poderosíssimo, então não perca tempo, adquira o seu. Muito top. Vamos lá. Vazio eclesiástico. Quero falar que esse vídeo, ele surgiu a partir de um projeto chamado Férias com Cristo, que é um projeto que eu criei, né, durante essas férias. Deus, ele me deu essa ideia e no outro dia já estava em ação. Glória a Deus por isso. Foi um grupo de devocional que nós tivemos durante essas férias. Nós lemos o livro de Eclesiastes, que é um livro bem curto, um livro de 12 capítulos, então deu pra galera curtir bastante, ler bastante e adquirir experiência e sabedoria e principalmente um vazio eclesiástico, que é disso que a gente vai falar hoje. Um pouco mais do nosso grupo, o grupo conteve mais ou menos 21 pessoas, nem todas participaram, e as que participaram, eu acredito que tenham saído iluminadas deste projeto, porque de fato foi algo muito interessante, ver cada pessoa comentando sobre seu devocional de forma única e sobre uma vivência mesmo, porque cada vivência que a gente vive com Deus, ela é individual, por mais que muitas vezes a gente vive algo que não é a primeira vez no mundo, que inclusive Eclesiastes fala isso, que se eu não me engano é Eclesiastes 3:10, já vamos abrir aqui para ver, que aqui a gente vai ler bastante hoje. Bom, Eclesiastes 3:15, o que é já foi, o que será também já foi, Deus fará vir outra vez o que já passou. Ou seja, isso é interessante porque o que acontece já aconteceu, o que vai acontecer já aconteceu também. Aqui também em Eclesiastes 1:10 diz: será que existe alguma coisa de que possa dizer, veja, isto é novo? Não, já existiu em tempos passados, muito antes de nós. Ou seja, cada experiência não é única. A experiência que você está passando agora, fulano ou ciclano já passou. E de fato nós vivemos o Férias com Cristo de uma forma única, lendo o mesmo livro, mas Deus trabalhando de forma individual em cada um. Porém, me surgiu 3 reflexões sobre Eclesiastes que eu quero compartilhar com você o porquê deste vazio eclesiástico. Primeiro, quem somos? Quem sou eu? Porque, de fato, Salomão, o autor deste livro, ele escreveu este livro após ele sentir de fato um vazio e enxergar que tudo era vaidade, como diz no versículo 2 do capítulo 1. E aí, eu fico me perguntando no que eu tenho corrido atrás. Porque Salomão, ele foi um homem rico, teve muitas esposas, foi rei, foi o homem mais sábio do mundo, mas mesmo assim ele não se contentou com o que ele teve. Então o que nós temos, o que nós estamos buscando ser? Sendo que nós já somos o que nós precisamos ser. Que no caso, somos filhos de Deus, nós que assumimos Cristo como Senhor e Salvador. E aí muitas vezes a gente vive numa corrida atrás do vento, como o próprio Salomão disse, que não vai nos levar a lugar nenhum. Então a reflexão que fica é: quem somos nós? O que nós temos feito? E aqui é, de fato, a segunda coisa. O que nós estamos fazendo? Porque o versículo 2 diz: vaidade de vaidades, tudo é vaidade. É o versículo 2 do capítulo 1.
E de fato, o que a gente tem feito, sabe? Se você parar para pensar, a nossa vida, ela é repleta de correrias e de coisas que a gente preenche muito o nosso dia a dia ali, de coisas inúteis, de coisas que são de fato vaidades, de coisas que não nos levam a lugar nenhum. A gente enche a nossa cabeça com coisas que são fúteis, a gente se preocupa demais com coisas que não merecem nossa preocupação, quando o que mais merece a nossa preocupação, que é Cristo e o seu Evangelho, a gente não dá atenção a ele merecida. Então a questão que fica é o que nós estamos fazendo que nos tem impedido de direcionar os nossos olhos para Cristo. Este foi o principal vazio que eu senti em Eclesiastes. Até porque o próprio livro diz que o fruto, saborear o fruto do trabalho é dom de Deus. Não vou me lembrar agora o versículo exato, mas, de fato, quem vai decidir se a gente vai desfrutar ou não do nosso trabalho é Deus. E aí você quer trabalhar sem Deus no centro? Você quer viver uma vida trabalhando sem colocar Deus no centro e aí você nunca vai sair desse vazio. A terceira reflexão, eu estou falando um pouco rápido para não alongar esse vídeo, quero ser o mais curto possível, é se de fato nós estamos prontos. Por que eu falo isso? Em Eclesiastes, no capítulo 3, no verso 1, diz a seguinte mensagem: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Mas a principal questão é, será que realmente tudo tem o seu tempo determinado? Eu falo isso não que a gente possa mudar esse fato, mas se a gente realmente tem colocado isso em prática, esse pensamento em prática, que tudo tem o seu tempo determinado. E a questão de nós estarmos prontos é, será que a gente está pronto para quando Deus bater na nossa porta, falar, ó, sua bênção chegou? A bênção que você tanto pede chegou? Porque de fato a gente sabe que tudo é vaidade. A gente corre atrás do vento. E tudo tem o seu tempo determinado. São as 3 reflexões que eu tirei desse livro. E aí, tudo tem o seu tempo determinado e a gente quer atrasar o tempo de Deus. Escuta uma coisa. Nada acontece sem aprovação de Deus. Não adianta você orar 500 mil vezes, não adianta você jejuar 500 mil horas, não adianta você ler a Bíblia 500 mil vezes, se não for a vontade de Deus. Você pode orar o quanto você quiser, se não for a vontade de Deus, não vai acontecer, porque tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de colher. Pode até ser que seja, mas você tem tentado apressar o processo. Grande Israel Rocha. Então, de fato, Eclesiastes e o fato de vivermos processos se combinam. As duas coisas se ligam. Porque não tem como você viver algo que tem um tempo determinado sem viver um processo. Então, compre o livro Vivendo Processos. Brincadeira. Lógico, não deixe de comprar. Mas porque, de fato, a gente precisa entender que a nossa vida, ela é moldada de processos e ela é moldada de propósitos. E para nós alcançarmos esses propósitos, nós precisamos passar por um processo que, desde o ventre da nossa mãe, Deus já nos conhece, Deus sabe que nós iríamos pensar nessas coisas, e Deus também nos disse, eu sei os planos que eu tenho para você. São planos prósperos, entendeu? Então, saiba de uma coisa, tenha consciência, tudo tem o seu tempo determinado, tudo acontece debaixo do céu. Tudo acontece no seu devido tempo debaixo do céu. Meu Deus do céu, abri João aqui, como eu fiz isso? É isso, tudo tem o seu propósito debaixo do céu. E aí, últimas 3 coisas que eu quero falar para você, uma delas eu já falei inclusive, a primeira pode até te surpreender, mas eu quero que você saiba que nós somos miseráveis, tá bom? Sem Deus, nós somos miseráveis. Isso é importante. Porque eu consigo, nessa simples frase que nós somos miseráveis, eu consigo automaticamente ligar o livro de Eclesiastes ao Filipenses 3. Vamos ler Filipenses 3, vai. Bom, o mesmo livro que diz que a gente corre atrás do vento e que tudo é vaidade, eu consigo ligar Filipenses 3 no verso 7, que diz, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Verso 8.
Na verdade, considerei tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo. Em outras versões, considero esterco. Perdão. Considero como esterco. Tem uma versão que fala isso. Para ganhar a Cristo. 9. E ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. O verso 10 para a gente terminar. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte. 11, vai. Para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então, o mesmo livro que diz que nós precisamos ter Deus no centro, eu consigo ligar Filipenses 3, que diz: tudo que era lucro, isto considerei perda, por causa da sublimidade de Cristo Jesus. Então, que tenhamos em mente todos os dias que Cristo é sublime. Sublime, caso você não saiba, é uma espécie, é um adjetivo para divino, tá bom? É uma palavra diferente, mas tem um significado semelhante. Corremos atrás do vento, isso eu já falei, porque de fato a gente perde muito tempo correndo atrás do vento. E terceiro, olhando no fundo dos seus olhos, viva uma vida com Deus no centro. Não procure viver uma vida sem Deus no centro. Vive uma vida com Deus no centro para que de fato as coisas fluam, sabendo que tudo há um tempo determinado. Há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Então não se apresse, Deus tem um plano para você, só que ele também tem um processo para você. O vazio eclesiástico é justamente sobre isso, sobre você perceber que não adianta o que você faça, você não consegue apressar os planos de Deus. O vazio eclesiástico é justamente sobre isso, não adianta o quanto você corre atrás das coisas sem Deus, você vai estar correndo atrás do vento, afinal de contas tudo é vaidade. O vazio eclesiástico é quando você percebe que sem a aprovação de Deus você não desfrutará do seu trabalho. Não adianta o quanto você trabalhe. Por isso, coloque Deus no centro do seu trabalho, glorifique a Ele, como diz em 1 Coríntios 10, 31, em que nós devemos fazer todas as coisas para a glória de Deus. E que você nunca se esqueça que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que Ele te ama muito. Eu tava com muita saudade de fazer vídeo pro YouTube, tô muito feliz que eu voltei, espero me manter constante. O Espírito Santo hoje, dia 28 de julho, me encheu de ideia, e espero que continue assim. Este vídeo aqui eu espero postá-lo no dia 29 de julho, amanhã, no almoço. Será que eu vou conseguir? Tomara, eu vou editar esse vídeo aqui rapidão. E é isso, que Deus abençoe sua vida. Jesus te ama, Cristo vive e que nós vivamos com uma mensagem certeira em nossos corações. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E tudo é vaidade. É nóis. Tamo junto? É isso. Errei!